Nós estamos aqui com o presbítero daqui do Ministério Batista do Arvoredo. Ele vai se apresentar. Se ele quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, meu amado presbítero. Olá, você que assiste. Quero aproveitar a oportunidade. Como foi falado, meu nome é João Souza, presbítero do Ministério Batista Arvoredo. Para mim é uma honra estar participando desse programa, Jornal Celestial. E eu quero estar assim aproveitando o ensejo dentro dessa temática, onde nos traz polêmicas, dúvidas. E eu gostaria de perguntar para o nosso bispo aqui acerca da morte. Para algumas pessoas, bispo, a morte do corpo é o fim. Morreu, acabou. Mas para nós que estudamos e imaginamos a visão, à luz da Bíblia, eu gostaria de perguntar ao Senhor se a morte é o fim de tudo ou é um começo? Presbítero João, enquanto nós estamos aqui vivos, corremos o risco. Corremos o risco de sofrer, corremos o risco de sermos assaltados, sermos roubados, corremos o risco de sermos furtados, sermos traídos, corremos o risco de ser caluniado, difamado, injuriado, corremos o risco de sofrer no nosso corpo uma virose, rotavírus, corremos o risco de adoecer e de morrer. Tem algumas pessoas que defendem que o cristão não fique enfermo, que enfermidade é uma maldição. Isso não condiz com a verdade. Profetas morreram, contraíram enfermidade, faleceram. É normal, esse corpo, ele é perecível. Então, corremos o risco sim de adoecer, de envelhecer e de morrer. Viu? Então, quem prega sobre isso, sobre a imortalidade do corpo, lamentações. Por quê? Porque a maioria dos pregadores, dos grandes pregadores, a maioria dos grandes oradores, eles faleceram, tá bom? Faleceram. Mas esse corpo aqui é perecível, ele morre. Porém, o homem, existe um grupo chamado dicotomistas. São aqueles que defendem que o homem é dividido em duas partes, espírito e o corpo. Existe um outro grupo que é o tricotomistas, que é aquele que defende que o homem é dividido em três partes. Bispo, o senhor crê, faz parte de que grupo? Eu faço parte do grupo da tricotomia. Eu faço parte do grupo que defende que o homem é dividido em três partes. Então, existe a questão da morte do corpo. Existe a morte do corpo, existe a morte da alma, entendeu? A Bíblia chama de morte eterna, ou seja, é a segunda morte, a morte da alma. Existe a morte espiritual, nós iremos falar sobre isso. Morte do corpo, nós tratamos da morte do corpo. Existe a morte da alma e existe a morte espiritual. Vamos lá. Tem uma passagem na Bíblia que o Senhor ele pergunta: louco, se pedires hoje a tua alma, que tens preparado para quem será? Irmãos, logo após a morte, haverá uma grande descoberta para muitos, haverá muita surpresa após a morte. E eu queria pontuar uma passagem que está em Atos, capítulo 20, versículo 10. Atos 20, versículo 10. Isso ocorre nos hospitais, isso ocorre em muitas famílias hoje no mundo, e tira a dúvida de muitas pessoas. Quer ver? O apóstolo Paulo, ele estava pregando. Você vai ver em Atos, capítulo 20, Atos, capítulo 20. O apóstolo Paulo, ele estendeu o discurso, entendeu? E ali tinha um jovem, por nome Eutico. Esse jovem Eutico, ele tinha vários lugares para ele sentar. Ele poderia sentar no primeiro andar, ele poderia sentar no segundo andar,
ele achou de buscar o terceiro andar e se assentou no parapeito da janela do terceiro andar. Entendeu? Ele se assentou no parapeito da janela do terceiro andar. Tem hora que eu pergunto onde estavam os obreiros que não viram isso. Onde estava alguém ali que pudesse repreender, exortar Eutico para não assentar num lugar tão perigoso. Porque tem gente que gosta de viver perigosamente. Tem gente que gosta de adrenalina. Tem gente que gosta de racha, de pega. Tem gente que gosta de suspender a moto. Tem gente que gosta de escalar montanhas. Tem gente que gosta de viver perigosamente, tirar selfie em lugares perigosos. Só que, irmãos, para uma pessoa uma pessoa que vive nessa vida, ele tem que valorizar a vida que Deus deu a ele e não viver perigosamente. Por quê? Porque, irmãos, olhem, eu estava sentado no terceiro andar, no parapeito da janela, e ele caiu. Ele foi surpreendido por um profundo sono, caiu. Quando Eutico caiu, Eutico estava morto. A Bíblia pontua isso, e Paulo desce até onde Eutico caiu, e Paulo, que era um homem muito espiritual, ele percebeu que a alma, ele pontua que a alma de Eutico ainda estava nele. Eutico estava morto, mas a alma ainda, ele enfatiza que a alma ainda estava nele. É por isso que ocorre nos hospitais muitas pessoas que morrem de verdade. O médico ali vai ver que não tem mais pulso, não tem mais batida no coração, mas a alma ainda está ali naquela pessoa. E aí o que ocorre? Uma oração, uma palavra profética, e ali aquela pessoa, entendeu? Volta à vida. Então Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Acontece isso, a pessoa morrer em algum lugar, no metrô, em um ônibus, a pessoa pode morrer na rua, pode acontecer qualquer imprevisto, a pessoa morrer. É por isso que é bom um homem cheio do Espírito Santo, ora ali pela pessoa. Já ocorreu situações da pessoa estar morta, até no cemitério mesmo, e aí uma pessoa cheia do Espírito Santo, orar e a alma daquela pessoa, né, ressurgir. Então existe isso. Agora, a questão aqui em dúvida é a questão da separação entre o corpo e a alma. Assim como a alma daquela pessoa, ela estava ali no corpo, ocorre também, entendeu? A separação do corpo e da alma. O que eu estou falando aqui para você, existe inúmeros, milhares, se não milhões de testemunhos de pessoas que tiveram sua alma separada do corpo. Existem pessoas que tiveram essa experiência. Você que é dicotomista, você que não acredita na separação da alma do corpo, comece a entendeu? Parar com esse seu discurso e começar a ouvir os testemunhos de quem teve essa experiência da separação entre a alma e o corpo, a alma se separando do corpo. Eu mesmo, esse fenômeno já ocorreu comigo. Eu tive essa experiência totalmente consciente, minha alma saiu do meu corpo. É uma experiência que, quando a gente conta, muitas pessoas não acreditam. É por isso que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. O homem é dividido em três partes. Está lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A santificação do espírito, santificação da alma, santificação do corpo. Então, o que é a morte da alma? A morte da alma é o homem que está separado eternamente de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que pontuam que ali foi uma parábola entre o rico e Lázaro. Acho que ali foi uma parábola. Não foi uma parábola porque Jesus citou o nome de Lázaro e havia um homem chamado Lázaro. Então não é uma parábola, é um fato verídico, um fato que verdadeiramente aconteceu. E
existia antigamente o Hades. O Hades era um lugar, tinha duas partes. Existia o Hades, um lugar onde estava o lugar de tormento, onde o rico estava, havia um abismo, e havia um lugar onde Lázaro, o pobre, o mendigo, ele estava. E ali você vai ver a conversa entre Lázaro e o pai. Vai ver Abraão, vai ver Lázaro e vai ver o mendigo conversando, o rico pedindo que ajuda, que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse. E você vai ver qual é o relatório para o rico. Infelizmente, o rico ele não pôde ser atendido. Ele queria ver a salvação dos seus entes queridos, mas ele teve a oportunidade dele em vida. Ele teve a oportunidade dele em vida, não aproveitou a oportunidade, e agora, depois da morte, ele queria. A palavra do Senhor diz, está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o homem está ordenado a morrer uma só vez. Ok? Então, referente à alma, realmente existe a imortalidade da alma. Eu acredito nisso, a imortalidade da alma. Eu acredito que existe a questão da questão dos justos, existe a questão dos ímpios. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que a alma do ímpio ela vá para o inferno. Não existe, o inferno é real. O inferno é real. A vida eterna é real, a morte eterna é real. E a palavra do Senhor pontua: na verdade vos digo, quem crê em mim, disse o Senhor Jesus, que naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então é fantástico você preparar a sua alma. Que adianta o mundo inteiro, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Viu? Então, de tudo que você tem ouvido, fiel, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus haverá de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. É tempo de você preparar, é tempo de você preparar o seu coração. Agrada ao Senhor, entrega seu caminho ao Senhor, confie nele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa questão da discussão acerca da morte, o apóstolo Paulo, ele pontua em 1 Coríntios capítulo 15, porque tem muita gente que acha que morreu, acabou, que não existe vida após a morte. Afinal de contas, Miss Whitson, em relação a esse assunto, para algumas pessoas pensam exatamente o que o senhor acabou de falar, que morreu, acabou. Mas para nós que enxergamos a luz da Bíblia Sagrada, a morte é o fim ou o começo? Ouça bem, Jesus Cristo, você vai ver Paulo explicando em 1 Coríntios capítulo 15, ele dizendo o seguinte: é que muita gente não acreditava na ressurreição dos mortos, achava isso, que morreu, acabou. E Paulo ele disse o seguinte, que se não há ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã. Se não há ressurreição dos mortos, estamos em nossos pecados e em delitos. Se não há ressurreição dos mortos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nessa vida, se acreditamos que só existe essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, meu irmão. Existe ressurreição dos mortos, e a prova concreta disso é que Jesus, ele ressuscitou. Um dos pilares da nossa fé é que Jesus, ele nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Por conta da ressurreição de Cristo, Cristo ele apareceu vivo
ressurreto aos 12. Inclusive Tomé, ele não acreditou. E a Bíblia diz: bem-aventurados que não viram, mas creram. Irmãos, eu não vi Cristo, mas eu amo. Eu não vi, mas eu amo. Eu não vi, mas eu creio. Eu creio na ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, ele ressuscitou. A palavra do Senhor diz que se eu confesso com minha boca, crendo no meu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu sou salvo. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Confessamos com a nossa boca, crendo no nosso coração. Então Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou, e a nossa esperança é uma esperança viva, não pode murchar. E essa esperança é que se nós sofremos com Cristo reinaremos. Se morremos com Cristo ressuscitaremos. Oh, que esperança maravilhosa é essa! Você entende que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo nos ressuscitará. Oh, maravilha! Irmãos, o apóstolo Paulo, a questão da alma entra agora em discussão. Você vai ver na carta de Paulo aos Filipenses, ele dizendo o seguinte: ele de ambos os lados eu estou em aperto, eu tenho desejo de partir. Eu tenho desejo de partir, estar com o meu Senhor, o qual é muito melhor. E aí, a Bíblia diz, olha bem, as testemunhas de Jeová, eles vão pegar esses pontos, viu? Muitas outras religiões vai pegar esses pontos até bíblicos e vai de encontro a esses pontos bíblicos. Só que não é apenas um ponto, são vários pontos para dar base à doutrina da imortalidade da alma, certo? Então, um dos pontos é esse, que o apóstolo Paulo disse: eu tenho desejo de partir e estar com meu Senhor, o qual é muito melhor. Outra base foi a morte dos malfeitores na cruz. Jesus, ele disse o que? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vão refutar essa passagem do malfeitor. Vou refutar essa passagem na qual eu falei, mas não pode refutar o seguinte: a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde Paulo ele recebeu um espinho na carne. Se você quer discutir a questão da imortalidade da alma, você não pode se basear no Antigo Testamento. Quem muito falou sobre a imortalidade da alma foi o apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas. Aí sim, você pode ir para as cartas, Paulo. Então, o apóstolo Paulo ele disse o seguinte: eu conheço um homem que há 14 anos ele foi arrebatado. Se no corpo, fora do corpo, ele estava se referindo a ele. Que ele foi arrebatado até o paraíso. Ele foi arrebatado até o paraíso e depois ele pontua que era o terceiro céu. Ele disse que ele ouviu palavras lá inefáveis. O que quer dizer a palavra inefável? A palavra inefável é aquilo que você não pode expressar. Ele disse que as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. As aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória futura que nos há de ser revelada. O apóstolo Paulo ele teve até o terceiro céu, ele foi até o paraíso, e ele disse, inclusive tem pessoas que não acreditam que a alma pode ser separada do corpo. E, rapaz, Deus é poderoso, Deus é majestoso. E o que ocorreu? O apóstolo Paulo ele foi arrebatado, viu palavras que não era lícito falar, inclusive as revelações que ele recebeu foram revelações tão fortes que, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse, foi-lhe dado
um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Eu não vou entrar na questão agora da discussão, o que foi o espinho na carne de Paulo. Mas ele explica que foi um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, é uma revelação muito forte. Ele explica tudo isso, ele recebeu para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. Houve mistério, coisas ocultas aos olhos dos sábios, dos entendidos, que Deus revelou ao apóstolo Paulo, e está revelando a nós também. A Bíblia diz que o Espírito penetra nas profundezas de Deus. O homem espiritual, ele recebe revelações fortes da parte de Deus. Tem um grupo que é o chamado grupo que defende o cessacionismo, certo? Esse grupo defende que Jesus só operou milagres na época dos apóstolos. Depois que os apóstolos foram usados, escrever, não acreditam mais que nos dias atuais existe dons espirituais, não acredito que existe milagre, não acredito que existe cura, não acredita que podemos expulsar demônios. A Bíblia diz: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, em nome do Senhor Jesus, os demônios serão expulsos, enfermos serão curados, sim. Em nome de Jesus acontece tudo isso. Mas o assunto aqui é sobre a vida após a morte. Morreu, não acabou. Existe vida após a morte, sim. Existe a imortalidade da alma, sim. Existe, nós acreditamos, sim, que logo após a morte a alma vai para o seio de Abraão. Só que hoje o seio de Abraão não é lá no Hades. Só que o seio de Abraão não é mais naquele lugar intermediário, quando havia aquele chamado estado intermediário ali, que tinha um rompimento no meio. Agora o seio de Abraão está lá junto com o Senhor. Ele levou cativo o cativeiro. Em nome do Senhor Jesus, as almas, que existe sim a imortalidade da alma, e as almas estão agora com o Senhor. Quando o Senhor vier no dia do arrebatamento da igreja, haverá junção da alma com o corpo, e os sepulcros daqueles que morreram com Cristo, eles ressuscitarão. Eles, em nome de Jesus, sairão do sepulcro. Vai ser um mover extraordinário. Eu vou trazer algumas bases bíblicas. Com base em tudo que nós estamos falando aqui, eu queria deixar uma palavra para você. A palavra é o seguinte: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se já ressuscitemos com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas lá do alto. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. Sendo assim, então, nós podemos declarar que a morte não somente é o fim, mas sim o começo de uma nova vida com Cristo. O começo para quem entregou sua vida em vida a Cristo, aproveitou esses 86.400 segundos diários, esses bônus que são dados diários, e entregou a sua vida a Cristo. Lá no céu, tem gente que pensa que lá no céu, irmãos, tem uma coisa que vai ocorrer lá no céu, que você tem que aprender aqui: é congregar. Lá no céu você vai ver uma multidão diante do trono de Deus, uma grande multidão diante do trono de Deus, congregando, louvando ao Senhor. Congregar, vai haver isso lá no céu, congregar, louvar ao Senhor. Você vai ver uma multidão com palma nas mãos, com louvores nos lábios, dizendo ações de graça: amém, glória, aleluia. Então, lá no céu, iremos congregar, iremos louvar. O estilo de vida lá será a base da adoração. Que é a adoração? Adoração é proskineu. Adoração é você beijar, é um estilo de vida onde você está entranhado, intimidade com o Criador, com o Todo-Poderoso, que é a luz, com o Cordeiro, que é a lâmpada.
com o Espírito Santo, que é o rio de águas vivas, você, em nome de Jesus, tem que aprender que adorar é um estilo de vida, e lá nós iremos adorar, lá nós iremos servir ao Senhor com muita alegria, com muito carinho, com muito amor. O estilo de vida lá é esse. Amém?